Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a essas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela obra do Teu Santo Espírito. Que sejamos aqui, ó Deus, orientados, edificados, exortados, consolados, animados, restaurados, revivificados, para a glória do Teu próprio nome. E que o Senhor nos conduza, Senhor, debaixo da Tua boa mão, para que esta compreensão da Tua palavra produza frutos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero iniciar uma série de sermões sobre a teologia do Espírito Santo. Esse texto é um texto muito rico. Não dá para esgotar o assunto dele, muito menos em um sermão, até numa série seria um grande desafio. Mas quero só caminhar um pouco nessa introdução sobre um tema tão complexo, tão importante para a nossa vida, que é a ação do Espírito Santo em nós. Mas eu queria mostrar para vocês ali no Data Show a foto de um objeto muito interessante, lembrando que o meu aniversário é dia 13 de setembro. É piada, tá, gente? Realmente, não brinquem com isso. Bom, esse é um relógio Rolex, sem dúvida uma das joias mais raras, né? Belíssimo, de extrema qualidade. O problema é que a fábrica se preocupa porque esse relógio tem muitas imitações, e algumas pessoas compram uma imitação de um Rolex achando que está comprando um relógio verdadeiro. E a fábrica se preocupa com isso. Primeiro, porque ela perde receita quando isso acontece, e segundo, porque pode gerar no indivíduo que comprou
desgosto pela sua compra. Então, a Rolex estabeleceu, e está aí no site para você ver, uma série de dicas para que você saiba se você comprou o Rolex verdadeiro. Eu mesmo verifiquei os meus todos. A primeira dica é que o Rolex não faz tique, tique, tique. Você pode pegar, colocar no seu ouvido, que você não ouvirá barulho algum. Já tem gente levando no ouvido aí. Não ouvirá barulho algum. É a marca de que você está com um Rolex verdadeiro. Essa é uma das características. A segunda é que o ponteiro dos segundos não pula. Se você olhar os nossos relógios normais, pobres mortais, ele dá uma puladinha. O Rolex não, ele gira perfeitamente. Ele não dá aquele pulinho. Outra coisa interessante é que ele possui no vidro dele uma lupa separada, de tal forma que você veja o número da data do dia em qualquer ângulo, perfeitamente. Ele possui um peso diferenciado, porque os metais usados são nobres, então ele é mais pesado. E por aí vai. Por exemplo, se você pegar ali a coroa e rolar essa coroa para trás, para mudar a data, ele não vai ter que chegar até o número 12 para mudar de data. No número 6 ele tem que mudar. Essa é uma das grandes características que você está com o Rolex verdadeiro. Estou vendo um monte de gente anotando aí. Ele não tem tampa de vidro atrás, em momento nenhum, só em exposições que são feitas, o relógio é feito para uma exposição, nunca é vendido assim. Outra característica é que você deve, e eu achei essa fantástica, usar uma lupa para olhar aquela coroinha lá em cima da palavra Rolex, porque as pontas daquela coroa são de um metal e que esta ponta tem que ter uma elevação. Somente as pontas daquela coroa você só vai conseguir ver com uma lupa. Aí você está com um Rolex verdadeiro. Próxima foto. Valor da brincadeira. Era esse aí. R$253 mil é a bagatela média de um verdadeiro Rolex, ok? Um precinho módico. Bom, onde a gente quer chegar com isso, pode tirar aí o Rolex antes que você jogue seu relógio fora, né? Ora, se o mundo se preocupa em determinar aquilo que é verdadeiro e falso, quando nós falamos de um objeto que serve apenas para marcar a hora, quanto mais nós devemos nos preocupar com aquilo que se diz verdade espiritual, a ação do Espírito Santo. Isso pode trazer muito mais prejuízo para a nossa vida, quando nós somos levados a uma ação equivocada de relacionamento com Deus, da presença de Deus, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos vivendo a época do ministério do Espírito Santo. Ele ministra sobre nossas vidas. Nós não podemos permitir engano nesse relacionamento. Temos que ficar atentos para os sinais claros de que a nossa experiência espiritual é verdadeira. Porque isso sim é eterno. Isso sim é valioso. Isso sim faz diferença na nossa história. É objeto da própria preocupação de Jesus Cristo. Se você voltar algumas páginas aí, você vai encontrar João capítulo 16, Evangelho de João, é o livro anterior a Atos, capítulo 16, Jesus falando sobre a importância de determinar o que é verdadeiro espiritualmente, quando do ministério do Espírito Santo entre nós, que é o momento que nós agora vivemos. João 16, 8, diz Jesus: quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a preocupação do Senhor Jesus é que a igreja entendesse o ministério que iria iniciar em breve do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, entre nós, para que a igreja não fosse levada a erro, porque é o Espírito Santo que age em nosso coração, nos dá força para viver, capacidade para discernir os caminhos, os propósitos, os pensamentos. Atos, no capítulo 1, quando Jesus já está no seu caminho da ascensão aos céus,
ele diz, versículo 8, que nós iríamos receber o poder, e ele fala isso à igreja, para ser a sua testemunha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. As últimas palavras de Jesus são sobre isso. As últimas palavras de Jesus. O assunto é tão importante que Jesus deixou para esse momento crucial, para que a igreja entendesse o poder do Espírito Santo, entendesse e vivesse debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus não diz que o poder do Espírito Santo vem para que a igreja experimente de tempos em tempos, a todo tempo, em todo momento, sinais carismáticos, línguas, profecias, curas, milagres. Ele diz, não é isso. Ele diz assim, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha, para levar o Evangelho até os confins da terra. Essa é a palavra de Jesus. Esse é o momento em que Jesus instrui a sua igreja. Essa é a promessa da vinda dele, essa é a promessa do poder dele, e a partir do capítulo 2 de Atos, então você começa a perceber o início do ministério do Espírito Santo no Pentecostes. E aí, o que acontece é que a resposta das pessoas, quando acontece o Pentecoste, a inauguração do ministério do Espírito Santo, e o Pentecoste acontece como inauguração do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, e não vai ser repetido na história da igreja, como aconteceu aqui nesse texto, você nunca mais vai ver isso, porque é a inauguração do ministério do Espírito Santo. Alguém que queira esses mesmos sinais novamente, está dizendo para o Espírito Santo, não valeu. O senhor começou lá 2000 anos atrás, mas eu quero que comece de novo. Então o texto vai dizer claramente que a resposta do povo, quando aconteceu essa grande manifestação, foi de zombaria. Boa parte das pessoas zombaram. Olha o que diz o texto no versículo 13 do capítulo 2. Logo, na manifestação da descida do Espírito Santo, as pessoas começaram a zombar, dizendo, essas pessoas estão embriagadas. Porque isso era comum naquela época, como é comum hoje. Era comum naquela época, como é comum hoje. As pessoas zombarem de manifestações espirituais, porque era comum naquela época, como é comum hoje, pessoas que são falsos na sua orientação e manifestação espiritual, às vezes por enganos do seu próprio coração, às vezes por vontade de ganhar dinheiro facilmente. Isso aconteceu em Atos capítulo 8, versículo 9, olha para você ver. Em Atos capítulo 8, versículo 9, Simão tem uma experiência, ouve o Evangelho, começa a andar, Atos capítulo 8, versículo 9, começa a andar com os discípulos, diz assim, ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Esse é o contexto em que os discípulos estavam, esse homem estava inserido nesse contexto, e diz o texto que ele era tido pelo povo, por algumas pessoas do povo, como um homem de grande poder espiritual, mas ele trabalhava em cima da ilusão. Capítulo 16, versículo 16 de Atos, aparece uma jovem, uma mulher. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela adivinhava o que ia acontecer e ganhava dinheiro das pessoas por isso. E ela servia a um grupo de interesse religioso da época, que manipulava coisas espirituais para receber recursos financeiros e poder político. Então esse é o contexto. Volta lá para Atos capítulo 2. Quando há a manifestação do Espírito Santo, versículo 13 diz que algumas pessoas começaram a zombar. Começaram a zombar. Mas aí diz o versículo 14 que há uma mudança num homem chamado Pedro e nos discípulos que estavam ali, os discípulos de Jesus Cristo, que estavam junto com Pedro. Diz o versículo 14 que a partir daquele momento Pedro pega a palavra, então, há uma conexão direta, versículo 14, então, porque eles zombaram, Pedro levanta e em alta voz começa a falar.
A primeira característica do Espírito Santo, quando ele age nas nossas vidas, é que ele nos dá coragem para falar a verdade. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo enche o nosso coração da verdade de Deus e nos dá coragem para falar. Pedro se levanta e diz: espera aí, vocês estão zombando da ação do Espírito Santo? Espera aí. Diz o versículo que ele começa a falar em alta voz. Olha o que diz aí o versículo 14. Pedro, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso. Imaginem Pedro diante de milhares de pessoas, falando alto, falando de pé, com desenvoltura, com intrepidez, com coragem. Só o Espírito Santo. Porque se você ler João capítulo 18, você vai encontrar que no momento em que Jesus foi preso, Pedro, numa roda de grupo pequeno, negou Jesus uma vez, sussurrando: não conheço Jesus, não. Depois Pedro caminha, Jesus está preso, Pedro com medo, perguntam para ele: você não é discípulo? Não, nunca conheci. Na terceira vez, ele chega até a falar mais alto: não, nunca vi. Esse Pedro medroso, esse Pedro que não testemunhou a Cristo Jesus naquele momento, tem uma transformação. O galo canta, ele se lembra que Jesus havia dito para ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus passa, olha para ele, a gente chama isso de acusação sem palavras, ele cai no choro arrependido. Agora o Pedro tem essa experiência com o Espírito Santo, e agora nasce um novo Pedro. Um Pedro transformado, um Pedro que fala com desenvoltura do Evangelho, diante de milhares de pessoas, arriscando a sua própria vida, mas ele fala e fala alto, fala bonito. Esse Pedro é um homem que agora tem intimidade com o Espírito Santo, porque ele tem coragem para dizer a verdade. Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus também não nos deu um espírito violento. Ele nos deu um amor, nos deu cuidado, nos deu moderação, mas esse espírito é corajoso. Coragem para quê? Coragem para testemunhar o Evangelho, mesmo que custe a nossa própria vida, porque a palavra testemunha é a palavra no grego martireu, de onde vem a nossa palavra no português mártir, alguém que morre por um ideal. Pedro agora está convicto, porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo e ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus e que Deus é quem guarda, Deus é quem cuida, Deus é quem orienta, Deus é quem dirige, e Deus ama quando nós dizemos a verdade, doa quem doer, mas ela é carregada de amor, carregada de moderação, à luz daquilo que o Senhor já falou aos nossos corações. Já falou aos nossos corações. Nós estamos vivendo uma época de muita violência, e eu até postei no meu Facebook uma palavra do ministro aí, que está cuidando da segurança, entre aspas, da cidade. Ele disse: como é que pode uma sociedade que durante a noite consome drogas e durante o dia faz passeata contra a violência? Isso é incoerente. Ele teve coragem para falar. Quando o Espírito Santo entra em nossos corações, nós começamos a entender que a palavra do Senhor nos dá a coragem para dizer aquilo que precisa ser dito. Essa é a intimidade que o Espírito Santo gera em nós. A segunda característica é que quando o Espírito Santo age na nossa vida, ele nos capacita para ver os fatos à luz da palavra de Deus. Olha o versículo 16 do texto que nós lemos. Versículo 16 diz que Pedro começa a interpretar o que estava acontecendo naquele momento à luz da palavra de Deus. Ele diz assim: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quando o Espírito Santo entra nos nossos corações, ele nos leva para a palavra, ele nos orienta para a palavra. Ele diz assim: olha, eu quero que você perceba que tudo o que está acontecendo já foi anunciado pela palavra, a Bíblia tem uma orientação sobre isso, e a palavra de Deus, ela brota no nosso coração. E Pedro passa a sua advertência para aquele povo a partir do que já estava revelado, ele não traz uma nova revelação. Quando Jesus Cristo enfrentou Satanás, ele não buscou uma nova revelação, não. Jesus Cristo enfrentou Satanás usando a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Pedro está aqui dizendo a Bíblia diz, porque o Espírito Santo ele nos dá compreensão do momento em que estamos vivendo e o que a Bíblia diz sobre aquele momento específico na nossa vida.
Bruce Waltke, um teólogo, afirma que o Espírito Santo exerce um papel essencial não apenas na revelação da Bíblia como verdade de Deus, mas também nos orienta na interpretação dela. Quando você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, o Espírito Santo vai te guiando. E você diz assim: eu sinto Deus falar aqui. Porque há uma manifestação cuidadosa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida quando estamos estudando a Bíblia. Por isso que ele vai guiando e abençoando a nossa jornada. Por isso que o coral escuta 2 vezes o mesmo sermão e está aí firme. Que é o Espírito Santo que vai orientando, o Espírito Santo vai falando, e a cada sermão é diferente. Ele fala e ele atenta, isso é palavra de Deus viva. E.J. Young disse o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para nos tornar eruditos, mas santos. Esse é o objetivo da Bíblia. Não foi para nos tornar eruditos, mas santos. O objetivo da palavra do Senhor é nos aproximar de Deus. E Pedro então começa a dizer, cheio do Espírito Santo, que a palavra revelada, olha o versículo 17 até o versículo 21, é para explicar aquele momento, aquela realidade, o que estava acontecendo no meio daquele povo. Ele diz assim: isso tudo estava anunciado, passo a passo, detalhadamente o que ia acontecer, portanto ficai atentos, porque esta é a manifestação da vontade de Deus, já revelada nas Santas Escrituras. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto, a partir dessa experiência, é que quando o Espírito Santo age em nossas vidas, nós aprendemos a testemunhar acerca da pessoa, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o conteúdo daquilo que se comunica quando você tem comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo enche a nossa vida da palavra de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo, da história de Jesus Cristo. Começamos a nos perceber cristãos. Essa é a diferença entre cristão e religioso. Religioso fala muito sobre coisas da religião. E muitas vezes ele se perde e só fala sobre isso. Quando, na verdade, nós somos chamados para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Do Evangelho de Jesus Cristo. Da mensagem que liberta. E do versículo 22 ao 36, Pedro começa a falar da ação do Espírito Santo e a proclamar, através da capacitação do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. Ele diz: eu quero que vocês fiquem atentos. O que aconteceu aqui foi isso. Pá. Traz o profeta Joel e explica. Agora eu quero dizer para vocês por que isso aconteceu. Porque Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. Agora, quem é Jesus Cristo? Aí ele começa a falar sobre Jesus Cristo. Porque o chamado, Jesus Cristo falou isso lá no capítulo 1, para a igreja, para testemunhar da obra dele, no mundo todo. Quem é Jesus Cristo para nós? Qual a diferença que Jesus Cristo fez na nossa vida? O que Jesus Cristo espera da nossa vida, da nossa história? E quando Ele retornará? Qual a vitória que Ele já garantiu a todos nós? O perdão do pecado, a leveza de alma, e assim Pedro começa a falar. Na igreja primitiva, haviam 4 classes de pregação. A primeira era o querigma. Quando você chegava num lugar e alguém anunciava o que já havia sido proclamado, ele estava falando de maneira querigmática. Então era querigma, proclamação. Agora, se ele parasse um pouco e começasse a explicar o significado daquilo que vinha da palavra do Senhor, era didaquê. Mais ou menos como se hoje nós pudéssemos dizer assim: eu vou lá para a escola dominical, didaquê. Hoje ouvimos sermão, querigma. Deu para entender? A terceira característica, ou classe de pregação na igreja primitiva, era a paráclesis. Já era um pouco mais refinado, porque ela apresentava aos ouvintes uma necessidade de ajustar as suas vidas à luz do querigma e da didaquê. Então, a paráclesis, ela dizia o seguinte: vocês ouviram o anúncio, entenderam que tem um ensino espiritual, pois agora apliquem as suas vidas. Paráclesis. E a última característica era a homilia, que era um desenvolvimento específico sobre um tema específico a ser abordado. Vamos falar sobre, isso aí era a homilia. Os comentaristas concordam que esse sermão de Pedro tem essas 4 características. Ele é querigmático, ele é uma didaquê,
ele é um paráclesis e ele é uma homilia. Agora, o que é mais interessante é que se você olhar o seu texto bíblico, você vai ver que esta é a primeira grande manifestação do Espírito Santo. Ou seja, logo depois da inauguração do ministério do Espírito Santo, o que é que acontece com a igreja? Um grande sermão. Um grande sermão. Não há, por exemplo, curas aos milhares. Não existem manifestações carismáticas no meio do povo, assim, às centenas. Não. O Espírito Santo inaugura seu ministério e o que ele faz? Capacita Pedro para a pregação. Porque a pregação do Evangelho vai fazer toda a diferença na vida da igreja. E quando o Espírito Santo age, qual é a resposta? Olha o verso 37 do texto de Atos, capítulo 2. Ouvindo, a resposta é essa: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Quem é que convence o coração do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Foi o grande pregador Pedro? Não, graças a Deus. Eu já estava me sentindo mal, porque Pedro prega, 3.000 pessoas convertem. Falei, eu sou um péssimo pregador. Mas aí o texto vai falar, não, quem converte não é a pregação do Pedro, é o Espírito Santo que trata o coração. Olha o que o texto diz. E aí eles perguntam para Pedro, verso 37, o que faremos, irmãos? A resposta de Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa para vocês, para os seus filhos, para os que estão ainda longe, para quanto o Senhor chamar, e exortai-vos, exortava eles, versículo 40, salvai-vos desta geração perversa. Verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Porque a ação do Espírito Santo, ela provoca uma resposta. Quando o Evangelho é pregado, ninguém sai sem definir a sua vida, ou aceita ou não aceita, não existe vácuo espiritual. Ouviu o Evangelho, é verdade, quero isso para a minha vida. Ou então, ouviu o Evangelho, depois eu penso nisso. Não existe outra saída. 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, diz o texto, foram batizados naquele dia. Daí a pergunta que a gente olha para a nossa própria vida e pergunta, tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa aqui nessa manhã? Não aceite o falso evangelho. Não aceite. Se tem uma empresa de relógio preocupada, e você não deve comprar um relógio falso pensando que ele é verdadeiro, a minha preocupação é muito maior, e eu sei que a sua também. Não aceite um falso evangelho. Não aceite uma falsa experiência do Espírito Santo. Não aceite uma falsa proposta de comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Dá uma olhada no texto, olha o verso 42. Depois que tudo isso aconteceu, sabe onde é que essa igreja se firmou? Diz o versículo 42, na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina e na comunhão, igreja reunida, e perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso só acontecia quando a igreja estava reunida. O partir do pão, o povo junto, comunhão, santa ceia, celebração. Então não aceite um falso evangelho. Não aceite essas falsas experiências que estão por aí. A doutrina é aquilo que é mais precioso para um cristão. A doutrina que emana da palavra. E a comunhão sua com o Espírito Santo, quanto maior for, mais coragem você vai ter para dizer aquilo que precisa ser dito como verdade de Deus. Mais percepção você terá sobre o que a Bíblia diz, sobre o momento que nós estamos vivendo, o momento que você está vivendo. Então você tenha coragem para falar a verdade, assim como Pedro, mas com moderação, coragem para falar a verdade com amor,
Você tem percepção bíblica do momento que você está vivendo, seja particular ou nacional. Você tem percepção. O que a Bíblia diz sobre isso? O Espírito Santo traz à sua mente. E não se engane, os sermões que você ouviu a sua vida inteira, os estudos de escola dominical, de grupos pequenos, os congressos, as conferências estão guardados aí. Você não perdeu nada. No momento que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. Essa é a função dele. E você vai falar: meu Deus, eu me lembro disso, porque o Espírito Santo faz isso. Ele faz com que você tenha a capacidade de pegar a palavra do Senhor e julgar o seu momento, mas também te faz uma pessoa capaz de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, que veio, encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida e vida eterna com o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Compartilhar isso no nosso cafezinho no trabalho, compartilhar isso na escola, compartilhar isso no meio da família, compartilhar isso no vizinho, no momento certo, do jeito certo, com a palavra certa, com a palavra sábia, porque o Espírito Santo vai tocando os corações. Não é convencimento seu, não é sua capacidade de convencer alguém, você é só um proclamador, e Deus vai usando você para abençoar pessoas. Abençoar pessoas. E aí, através desse toque do Espírito Santo, nessa comunhão, nessa oração, na vida comunitária, no cuidado da doutrina, você começa a ter sabedoria de Deus para discernir aquilo que é sentimento falso do sentimento verdadeiro de Deus. Será que o que eu estou sentindo no coração vem de Deus ou não? A palavra de Deus revela, o Espírito Santo fala, te instrui. Será que os meus pensamentos são falsos ou verdadeiros? O Espírito Santo fala, a palavra de Deus revela, você sente. O Espírito Santo enche o seu coração para perceber, os meus amigos são falsos ou verdadeiros? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo revela, a partir da palavra dele. Lembra lá do Salmo 1, lembre lá dos textos de Provérbios, o Espírito Santo vai trazendo. Vai trazendo. Qual é a minha função aqui no meio de amigos que não conhecem o Evangelho? Como eu vou compartilhar o Evangelho? Porque você, meu querido, deve ter amigos não cristãos. Não faça da sua vida só um ambiente de amizade cristã. Não, você é enviado para levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Se a igreja ficar só esse gueto religioso de amizade só entre nós, não vai dar certo. Você tem que ir no meio dos seus amigos não cristãos, mas levar o Evangelho, a palavra, explicar à luz da Escritura, falar sobre Jesus, ser sal e luz. Então o Espírito Santo vai te orientar sobre os conselhos que você recebe, se eles são verdadeiros ou falsos, sobre os seus projetos, planos, sonhos, se eles são de Deus ou não. A palavra de Deus virá ao seu coração e o Espírito Santo vai te guiar, porque foi pago um alto preço na cruz, para que nós tivéssemos esse privilégio de sermos hoje um povo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não andamos sozinhos, nós não somos um povo desorientado, não somos um povo perdido, somos um povo acolhido, amado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele toca os nossos corações, e Ele fala. Eu gosto de dizer sempre, cristão não tem impressão, eu tive uma impressão ruim, não, impressão é coisa de gráfica, cristão tem direção espiritual. Deus vai falando aos nossos corações, Ele vai nos orientando, e é por isso que nós vivemos sem ansiedade, como disse Jesus, porque sabemos quem nos guarda, quem fala ao nosso coração, quem nos orienta. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de termos sido alcançados por Tua graça, sermos resgatados por Ti mesmo, pela obra do Teu Santo Espírito regenerados, e pela obra do Teu Santo Espírito o Senhor nos dá entendimento da Tua palavra, traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, direção, orientação. Obrigado, Senhor, é um grande privilégio. Que o Senhor nos ensine
a perceber dia após dia o toque do Teu Santo Espírito em nossos corações, para que o fruto das nossas vidas glorifique o Teu nome e que possamos com alegria dizer o tempo todo como é bom viver na intimidade do Espírito Santo do Senhor. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.